Olá, meus irmãos, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso humilde canal Apologética Defendendo a Fé. Hoje nós estaremos dando a resposta ao falso profeta, ao senhor Geraldo de Moraes, da Igreja Espírito e Mentira. Está aí já na tela do teu computador, né? Nosso tema, derrubando as heresias do falso profeta Senhor Geraldo de Moraes, da Igreja Espírito e Mentira, com apenas um clique no cérebro. Esse camarada tem negado as doutrinas centrais da Bíblia, principalmente a doutrina do inferno. Ele tem, assim, tentado arrancar da Bíblia a, essa doutrina, ok? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e que tudo corra bem na nossa aula. Amém? Senhor Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, que Teu Espírito Santo nos orienta, Pai, e nos fortaleça, que nós podemos ser assim um instrumento nas Tuas mãos para dar resposta, Senhor, aos contradicentes, aquele que tem negado a doutrina central da Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, ficamos gratulados. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aí está uma linguagem figurada do inferno. Gostaria de começar a minha fala, a aula da apologética, com a dizer da Bíblia, né? Que aqui é Bíblia. Aqui nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta. Vamos começar nossa fala com trechos da palavra do Senhor Jesus. Então ele dirá aos que tiver à sua esquerda: maldito, apartai-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Outro texto. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Uma pergunta que ele fala, né? Não, você descerá até o Hades. Lucas 10.15. Bom, aí já está mais que provado na fala do Senhor Jesus que o inferno existe, ok? Só que na mente do Senhor Geraldo, esse herege aí, ele nega falando que não. Aula de apologética, defendendo a fé. Irmão, essa aula aqui é uma aula de apologética, tá? Caso você queira o slide, o PDF, tudo direitinho, porque deu trabalho, irmão, um trabalho desse, tá? Dá muito trabalho para fazer um slide desse formato aí. Mas a gente está aí distribuindo grátis. Basta o irmão entrar em contato com o nosso Ministério Apologética Só na Escritura. O WhatsApp vai estar lá no final da aula, ok? E é muito importante você pegar esse PDF, esse slide. Tá bom? O que é apologética? A definição mais simples para você assim assimilar é essa aqui. A apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã. O termo tem origem na palavra grega apologia, que apresenta dar uma razão ou uma defesa. A razão mais importante para a apologética é que Deus a ordenou. A afirmação clássica é: santificai a Cristo como o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para responder qualquer pessoas que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito. É 1 Pedro 3,15. Então, o chave da apologética é isso aqui, tá? É 1 Pedro 3,15. Então, a apologética é você fazer uma defesa. Pois, lamentavelmente, com a vinda do neopentecostalismo, essa desgraça, onde que
usa óleo ungido, ministério pastoral, regressão, teologia da prosperidade. Muitos irmãos têm deixado de estudar a Bíblia da maneira correta e têm aí caído na malha fina dos falsos profetas, principalmente as Testemunhas de Jeová, que é a pior seita que tem do mundo, a mais satânica é a Testemunha de Jeová. E as outras, Adventistas, Sétimo Dia, enfim. Aí segue o rodão. Mas os irmãos, hoje em dia, eles estão mais preocupados com a teologia da prosperidade, ganhar um carrão, que Deus pode dar um dinheirão, tá? E tem esquecido de estudar a Bíblia. Por isso que a igreja hoje está uma bagunça, ok? Então, é necessário que os irmãos estudem a apologética, defender a fé. Se eu fizer alguma pergunta, ou o herege fazer alguma pergunta, será que os irmãos estão preparados para defender a fé? Por exemplo, sobre qual é a diferença da graça, regeneração, né? E o que significa a união hipostática de Cristo. Então, tudo isso, a igreja, não todas, mas quando fala artificialmente, tá? Tem deixado de ensinar essas doutrinas básicas centrais do cristianismo. E aí os irmãos perdem o debate com o sectário e passa a ser envergonhado, porque não sabe responder as perguntas, porque não estuda a Bíblia. Ok? Muito bem, irmão. Então vamos lá. Caso vocês escutem algum barulho, né, encontrem algum probleminha aí de grafia, depois vocês comentam aqui e na descrição do vídeo, que a gente vai fazer o conserto, tá bom? Caso também você escutem uns barulhinhos de moto, propaganda aí, não se incomode com isso não, preste atenção na aula, irmão, tá? Que a aula tá uma benção, tá bom? Então vamos essa aula. As suas heresias. O seu Geraldo de Moraes, ele nega a segunda vida de Jesus, a segunda vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo, nega o batismo nas águas, a ceia do Senhor, prega outro Jesus, outro evangélico, crê que os seres humanos um dia foram pré-existentes. Ele ensina as heresias do preterismo, que é uma desgraça, é uma heresia, né, que tem aí também esse alastrado. Então, o Sr. Geraldo, ele tem essa mania de ensinar na igreja dele essas heresias aqui. Tá? E tem muito mais, irmão, tem muito mais do que isso aqui. Eu não posso botar todos aqui porque o vídeo, a aula vai ficar muito extensa. Mas se os irmãos quiserem, depois eu coloco aí, eu mando, enfim, tá? Mas a princípio é essa aqui. As heresias do Sr. Geraldo de Moraes é essa, tá? Praticamente ele crê como as testemunhas de Jeová. Diz que Jesus veio invisível em 1914. Aceita testemunho de Jeová, prega isso aí, tá? Ele nega também, né, o batismo, enfim. Uma coisa que é mais aberrante, mais venenosa do Senhor Geraldo é dizer que os seres humanos foram pré-existentes. Irmãos, se nós formos pré-existentes, nós somos Deus, certo? Nós somos divinos, porque o único pré-existente que existe é Deus, Cristo. A Bíblia fala isso. Lá em João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o único que é pré-existente é Deus, irmão, tá bom? E outra coisa que irmão não pode deixar batido, como minha esposa fala, ele tem essa mania de falar mente iluminada. Quando você ouvir isso de certas pessoas, mente iluminada, fica esperto, que ele pertence a essa tropinha aí de herege do senhor Geraldo, tá?
mente iluminada. Ele fala isso aí, essas palavrinhas malignas aí. Mas olha aí quem, o pai dele, quem ilumina aí, né? Aí Satanás está falando aí, ó, é mente iluminada. Eu botei aqui, tá uma linguagem, uma figurinha lá, tá? Então, o pai do senhor Geraldo, que ilumina ele com a mente luciferiana, é isso aí. É o diabo, tá? O diabo que é o pai do seu Geraldo de Moraes, que, que tem aí enganado muitas pessoas, ok? Vamos para o nosso próximo vídeo, aula. Muito bem, está começando a esquentar a aula de apologética. Irmão, uma pergunta aqui, outra pergunta. O inferno está inteiramente fora da Escritura? Resposta apologética, não. O inferno ardente não está fora da Escritura. O que acontece é que as seitas querem eliminá-lo da Bíblia. A palavra hebraica Sheol ocorre 65 vezes no Velho Testamento e significa o lugar invisível dos mortos. Fecha aspas. É o mundo subterrâneo que recebe os mortos em habitação temporária. Ok, irmão? Beleza? Está aí a sepultura que surge para o seu Geraldo de Moraes. Não existe o inferno ardente. Tá? Para o seu Geraldo, que crê no aniquilacionismo, ele fala que os seres humanos morreu e acabou. É mesmo as heresias que prega as testemunhas de Jeová, ok? Só muda praticamente o nome, mas a heresia é a mesma. Está aí uma Bíblia, né, rasgada, simbolizando o que nós acabamos de falar aqui, que eles querem rasgar da Bíblia a palavra inferno e também a, a doutrina da Santíssima Trindade. Por sinal, o senhor Geraldo de Moraes também nega a doutrina da Trindade. Nega tudo, né? Um herege, ele tem prazer de negar a ortodoxia e pregoar uma heresia. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. O foco nefrágico que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção é essa palavra aqui, que essa palavra vai te salvar na hora do perigo, tá? Na hora que você estiver debatendo com os herésios, com o sectário. Essa palavra que nós vamos ler aqui, você já está até lendo aí já, né? Mas ela vai te salvar. Vamos lá. O hebraico tem a palavra própria para sepultura ou sepulcro. Em hebraico é kev, uma linguagem específica. Então, irmão, nunca você se esqueça dessa palavra aqui, kev, tá? O hebraico tem a palavra própria para sepultura ou sepulcro. E é kev. Eu estou falando assim para fixar bastante na tua mente, tá bom? Para você não ser enganado. 2. Na morte de Jesus, o corpo de Jesus foi ao kev. Está lá em Isaías 53,9. No grego é memion. João 19,41-32. A sua alma foi para o Sheol, e na língua grega é Hades. Perdoa aí os gramáticos, né? Principalmente meu professor Fernando e o Euli, né? Que é um amigo nosso aí da apologética. Perdoa aí a linguagem do grego, tá bom? A ideia aqui é abençoar os irmãos, tá? Vamos dar mais uma olhada no texto bíblico do Salmo 16,10, que fala assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro ou no Kevin, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Isso aí é o salmista falando de Jesus, tá? É um texto messiânico. Bom, é isso aí. Tem mais alguma figura aqui para você ver, né? O sepulcro
O sepulcro, naquela época, era feito nas rochas, tá? Não era no chão, ok? Era nas rochas, tá? Então, de novo, para o senhor Geraldo, ele não crê que o ser humano vai para o inferno. Ele vai para esse lugar aqui e acabou, tá ok? Evapora. Mas não é isso que a Bíblia fala não, meu irmão. É o contrário. O inferno é real e a gente vai ver isso aí no decorrer dessa aula de apologética, tá ok? Deu trabalho, deu, mas a apologética é assim, nós estudamos bactéria. Nós estudamos bactéria para injetar o antivírus, né? O antídoto, ok? Tá em linguagem também, simbolizando Cristo, a sua morte, morreu para nos salvar, nos livrar do pecado, da morte, do inferno. E está lá o outro sepulcro, Kevin. Tá ok? Ah, muito bem. O que dizem os estudiosos sobre o inferno? Irmão, nessa aula, nessa videoaula, né, nesse curso apologético, eu coloquei duas pessoas muito importantes, né, para mim, que eu gosto muito da teologia desses dois homens de Deus, e coloquei aqui esses dois estudiosos que entendem bastante do assunto, né? Uma delas é o Dr. Norman Gasten e o segundo aí é o Dr. Augusto Voilat. Eu vou ler algo aqui, algumas coisas que ele fala sobre o inferno, né? E vai ser muito interessante para a nossa aula, para o nosso aprendizagem de apologética. Então vamos ver o que esses homens de Deus falam sobre o inferno. Deles é o Dr. Norman Gass. Fiz aqui alguns apontamentos, a pontuação, né? Então vamos lá. Chega de enrolação, irmão. Vamos lá. O Dr. Norman Geisler, na sua enciclopédia Apologética 424, ele fala assim: o inferno durará quanto Deus existir. Opa, o inferno durará enquanto Deus existir. Prosseguindo ele. A Bíblia declara que Deus existe para sempre. Salmo 90.1-2. Tópico 2. Jesus ensinou a existência do inferno. Tópico 3. Algumas das afirmações mais fortes de que existe o inferno vêm de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Tópico 4. Jesus falou mais sobre o inferno que sobre o céu. Jesus advertiu: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenha medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10.28, né? Mateus 10.28. Essa foi as considerações do Dr. Norman Gasto. Muito bom, ele fala aqui. Agora vamos ler algumas coisas que fala o Dr. Augusto Valati sobre o inferno. Ok? Preste muita atenção, irmão. Negar a existência do inferno é simplesmente negar a Bíblia. É dizer que a Bíblia ensina não é isso. Portanto, é trazer uma série ou prestar uma série de desserviço àquilo que claramente nos foi revelado na Escritura. A palavra inferno, nome dado a um lugar ou uma condições finais dos seres humanos não regenerado e também dos espíritos malignos. Isso é, dos demônios, no qual eles
conscientemente sofrem uma punição eterna e vivem separados de Deus para sempre. Tá bom? Essa foi as considerações que é bem plausível sobre o inferno. Tanto uma como a outra é válida, tá bom? Vou pegar aqui uma do Dr. Norman Geisler, que ele fala assim: algumas das afirmações mais fortes de que existe um inferno vem de Jesus Cristo, tá? Jesus falou muito sobre o inferno, mas muito mesmo. É o que ele fala aqui, no tópico 4. Tá bom? E essa frase aqui do Augusto Vailate: negar a existência do inferno é simplesmente negar a Bíblia, é dizer o que a Bíblia ensina, não é isso. Portanto, é trazer uma série, ou prestar uma série de desserviço àquilo que claramente nos foi revelado na Escritura. Então, Sr. Geraldo de Moraes, o seu falso profeta, o teu e o seu discípulo, vocês estão prestando um desserviço para Deus. A sua seita e os seus adeptos estão desviando muitas pessoas do caminho do Senhor com essa conversa fiada do que não existe inferno, tá? Que vocês ensinam aí, essa falsa doutrina, tá bom? Então, o que vocês estão fazendo, você vai ser cobrado do Todo-Poderoso, tá certo? Tudo que vocês estão fazendo aí com o povo de Deus, principalmente com aqueles pessoal da neopentecostal, esse pessoal menos avisado aí que não gosta de ler a Bíblia, tá bom? Tudo que você está fazendo com esse povo aí, desviando do caminho do Senhor, com certeza o Senhor Jesus vai cobrar de você, tá certo? Não pense que vai passar batido, não. Deus, ele não passa manteiga no bigode do gato, tá? Essa tua tropinha de herege aí vai pagar caro quando o Senhor tocar a última trombeta e acertar as contas com todo mundo, principalmente com os hereges. Ok? Próximo slide. Adoro mexer com esse sistema, ainda vou aprender muito, né? Irmão, uma coisa que eu vou falar aqui, tá? Isso aí não é para ofender o falso profeta, o senhor Geraldo de Moraes, não, ok? Ele talvez seja um pai de família, paga seus impostos, pessoa de bem. A ideia aqui é no campo da apologética, ok? Ele tem que estudar mais a Bíblia, largar essa heresia, senão esse cidadão, irmão, vai para o inferno. Então vamos orar para que Deus salva a alma do falso profeta Geraldo de Moraes, ok? Às vezes, eu fico olhando pelos bastidores, eu não entro no site dele não para não ficar jogando confete a cobra, né? Não vou chegar lá e ficar dando a pontuação para a cobra, não. Aqui nós estudamos a bactéria, tá? Aqui nós estudamos a bactéria, como falei, para poder assim injetar o antídoto contra as bactérias. Então nós estudamos as seitas heresia. Eu costumo estudar, irmão, seita de primeira categoria, Testemunha de Jeová, Adventista, Mormonismo, Espiritismo. Todas elas são heresia de ponta, de primeira categoria. O Sr. Geraldo é uma heresia da quinta categoria, tá bom? Mas como ele é muito... ele tenta passar a imagem que ele sabe da Bíblia, humilha os pastores, então tá aí, Sr. Geraldo. Eu me coloco à inteira disposição para um debate apologético com o senhor, gramatical, tá, hermenêutico, tá bom? Vocês aí que seguem o guru, esse guru aí, dessa falsa igreja, falso evangélico, falso Deus, e pregou um falso céu. Aí você passa para ele aí, diz que o
o apologista do Centro Apologético Sola Escritura, chamou ele para um debate, tá bom? Um debate apologético desse tema aqui ou de outros temas que ele souber, né? Se ele conseguir me refutar, tá bom? Então, bora lá, irmão, para a nossa aula. 3 palavras associadas ao inferno. Aqui está a palavra Geena. Geena. Ponto 1. No Antigo Testamento, no caso, né, a palavra inferno é Geonom, que significa Vale de Enom. Era um lugar ao sul-sudeste de Jerusalém. Esse lugar já foi chamado de Tofete, derivado de uma palavra aramaica que significa lareira. Foi aqui que alguns reis pagãos praticaram o sacrifício humano com fogo ou deus Moloque. Está lá a referência, depois de você ver. Tá? Essa é a primeira pontuação. Ponto 2. A palavra Geena é encontrada no Novo Testamento 12 vezes, e cada ocorrência é mencionada por Jesus no Novo Testamento. Geena, abre aspas, fecha aspas, é usado para condição, isso mesmo, condição e nunca um lugar, tá ok? Muito bem. Aliás, a irmã Aline, né, aquela que fala assim, se você está preparado, vamos conversar, bem-vindo já com a Aline, ela tem um vídeo muito bom, né, sobre esse lugar aqui, tá bom? Vale a pena os irmãos aí assistir o vídeo, né, da irmã Aline, tá? Falando sobre esse lugar aqui, tá bom, meus irmãos? Muito bem, então vamos lá, irmão, tem muita coisa para falar, só que não dá para falar tudo aqui, mas eu creio que aqui você vai encontrar bastante estaca de sustentação para dar uma resposta a esse falso profeta, senhor Geraldo de Moraes, senhor Geraldo de Moraes, dessa falsa igreja aí. O irmão perdoa aí esses barulhos aí, tá? Inclusive, eu já vi também vídeo aí dos apologistas que também eu escuto barulho de carro. É assim mesmo, tá? Esse aqui é o nosso humilde, o estúdio. Brevemente a gente vai estar com um estúdio melhor, tá? Tá aí a figura aí do vale, né? Aí está, irmão, né? O Moloque era isso aí, tá? Era esse Deus falso aí. Tá lá o camarada lá, oferecendo a criança, tá? Para o Deus Moloque, para assim, ele tentar receber alguma benção, né? Um Deus falso. Tá aí o fogo aí, né? Muito bacana, né? Essa figura. Interessante, irmão, que a seita, a Testemunha de Jeová, usa esse versículo de Jeremias 7,31 para neutralizar a existência do inferno. Então, eles falam mais ou menos assim. Jeremias 7,31 fala que jamais passou pela mente de Deus sacrificar a criança ao fogo. Tá? Então, ele fala, tá vendo? Nunca passou no coração de Deus sacrificar alguém ou mandar a pessoa para o fogo. Irmão, há um pouco de raciocínio, um pouco de hermenêutica que falta na cabeça dos hereges. É isso, né? É raciocínio, é porque eles não têm o Espírito Santo. Então, Satanás, ele tampa a mente dele e coloca a mente luciferiana. Quando o texto fala que nunca passou pela mente de Deus, o coração de Deus, como queira, lançar pessoa, criança ao fogo, está falando que Deus nunca mandou ninguém sacrificar a criança aos deuses falsos. É isso que o texto fala. Inclusive, Deuteronômio fala
né? Deus ele dá a lei para o israelita. Olha, quando você entrar na terra, né, dos pagãos lá, não se junte com os costumes dele. Aí Deus fala lá sobre esse texto aqui. Então, que nunca passou pelo coração de Deus ou pela mente de Deus é, permitir que a pessoa lançasse criança ao fogo oferecendo em sacrifício para o Deus estranho. É isso que o texto está falando. Mas que passou pela cabeça de Deus mandar a pessoa para o inferno, mandou sim. Tá? A Bíblia fala isso em vários locais da Bíblia. É só eles ler lá, tá bom? Muito bem, irmão. Vamos lá para o nosso próximo slide. Segunda palavra, Hades. Essa palavra só ocorre no Novo Testamento 10 vezes e corresponde à palavra do Antigo Testamento, Sheol. Jesus usou a palavra 4 vezes, Mateus 11, 23,16 e ponto 18, e está aí a diferença. Os outros 6 ocorrem em Atos, capítulo Atos 2,27 e Apocalipse, tá bom? Então, Jesus usou essa palavra 4 vezes, irmão, tá? 4 vezes. A palavra Hades, ok? É com som mesmo de R, tá? Pouco de atenção aqui embaixo. Era provavelmente, abre aspas, a morada subterrânea de todos os mortos, até o julgamento. Estava dividido em 2 departamentos, o paraíso ou céu de Abraão, para o bem, e a guiena ou inferno para o mal. Em particular, no relato de Lázaro e do homem rico, de Lucas 16,19-31, é o lugar dos mortos conscientes que são mal. Então, irmão, a pessoa está consciente, tá? Alguns falam que não é parábola, outros falam que é parábola. Não importa, irmão, se é parábola ou não é parábola, o que importa é que o Senhor Jesus usou alguma coisa para afirmar que existe o inferno ardente, tá bom? Eu creio que não foi parábola, eu creio que foi uma história que só Jesus sabia, tá? Que ali ele cita nome, entendeu? Personagem, tá bom? Retorna a falar, sendo parábola ou não parábola, que importa é que Jesus usou essa história, alguma coisa para ensinar que o inferno existe e que ele foi criado para o diabo e seus demônios e todo aquele que rejeita o plano da salvação, inclusive o seu Geraldo de Moraes da Igreja em Espírito e Mentira. Terceira palavra, Sheol. A palavra hebraica Sheol é provavelmente derivada de uma raiz para fazer oco. Isso mesmo, para fazer oco ou vazio. Era em vista como recipiente comum dos mortos em muitos lugares em que a palavra aparece no Antigo Testamento. Está se referindo à sepultura ou lugar mencionado. Está lá, Gênesis 37 e 35, ok? Então essa é a segunda palavra chamada Sheol. Beleza, irmão? Vamos lá. Quarto lugar. O inferno é um lugar de tormento consciente, tá, irmão? O inferno é um lugar de eterno tormento consciente, tá bom? Um pouco de paciência aqui que a gente vai ler aqui o trecho, que é uma aula, né, irmão? Uma aula de apologética, tá? Isso aqui dá trabalho, né? De fazer, digitar, corrigir, pesquisar, então dá trabalho.
Entendeu? Falar é diferente, mas você ler, né, exige assim um pouco de paciência, assim, tá bom? E você vai aprender muito aqui nessa aula de apologética, porque é, praticamente todas as nossas aulas vai ser esse formato aqui. Caso você queira, né, de novo, o PDF é só entrar em contato com o nosso Ministério Apologético Sola Escritura, defendendo uma fé. Muito bom, chega de enrolação, vamos lá. Aceita do senhor Geraldo de Moraes nega a ideia de que o inferno, do que o inferno, no sentido geral, significa punição consciente e eterna. Então ele nega a punição eterna. Ele sustenta que o castigo eterno de Deus é a aniquilação ou não existente. Então ele crê que o homem morre e acabou, evapora. Não é isso não, seu Geraldo, tá? Não é isso não. Diz que todos serão salvos do inferno. Talvez a objeção mais comum que seja que Deus é amoroso e nunca punirá a pessoa em tormento eterno. Então ele fala aí, se você vê algum... Vê não, sei lá, em vez de você perder tempo com os erros do falso profeta senhor Geraldo de Moraes, vê livro, lê livro, tá, sobre seita, teologia sistemática. Mas se você quiser ver se eu estou falando verdade, você dá um clique lá, você vê. Vai ver lá que fala que, ele falando, né, no caso, que todo mundo vai para o inferno, né? Todo mundo vai para o inferno, só que o inferno ali, para ele, é sepultura, tá bom? Não é tormento eterno. Seu Geraldo de Moraes é loucão. Muito louco ele, irmão. Muito doido. Então, fuja das heresias do senhor Geraldo de Moraes, da igreja Espírito em Mentira. Inclusive, ele mora aqui no meu bairro, né? Duque de Caxias, bairro não, na cidade. A seita dele fica lá na Sarapuí, ok? Talvez eu não faça mais vídeo contra esse falso profeta de quinta categoria, tá? Talvez eu não faça mais. Quem sabe eu faço outros vídeos aí, tá bom? Dando uma resposta apologética para esse falso profeta. Mas é porque ele é um herege de quinta categoria, irmão. Não gosto de perder tempo com analfabeto funcional, não. Gosto de debater com pessoas que da heresia de primeira ponta, né? Eu já falei já. Amém? Então vamos lá. O inferno é um lugar o inferno é um lugar de eterno tormento consciente. Ok? Ponto 1. Concordamos que Deus é amor. Isaías 41, Isaías, ó. 1 João 4:8. Ponto 2. Mas ele também é justo. 3. É eterno. É eterno. 4. Deus pune o malfeitor. Malfeitor. Isso. Isaías 11:3. Quinto. Esse castigo será eterno. Esta punição eterna é consciente. 6. Os mortos estão conscientes após a morte. Então, meu irmão, Deus é eterno, perdoe esse grafinho aqui. Deus pune o malfeitor e os mortos estão conscientes após a morte. Tá? Não vai na conversa fiada da seita não, que senão você vai acabar no céu errado. Tá? Tá aí uma figura também. Tem dois caminhos aí, irmão. Aí tem o caminho do seu Geraldo, que é a perdição, lá, ó, tá bom? Lá está o inferno ali. E tem o caminho do céu ali, do trono de Deus, ok? Então muitas pessoas estão na igreja não sei se pode chamar isso de igreja, a sede do seu Geraldo, está indo para esse lugar aqui, inferno sem saber, tá? Então fuja dessa tropinha aí
de herege, ok? Busca uma igreja sólida, que prega a palavra de Deus. Irmão, qual é a igreja que você me indica? Bom, a igreja que eu posso indicar a você é a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Clássica, Batista, Tradicional e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não essas igrejas que parecem mais sinagoga de Satanás, aí tem nome de Assembleia de Deus, outra igreja batista renovada, presbiteriana renovada, essas igrejas aí, você fuja dessas igrejas aí, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa próxima aula. Os exemplos desce vivo ao Sheol. Isso. Coloquei uma Bíblia aqui, né, irmão? Porque a Bíblia é essa estaca de sustentação bíblica, tá bom? E botei aqui as referências, tá? Ponto 1. Os ímpios desce vivo ao Sheol. Números 16.30. Abre aspas. Mas o Senhor cria alguma coisa nova, e a terra abriu a sua boca e o tragou com tudo, e que os seus vivos desceram ao abismo. Então conhecerei que este homem irritara ao Senhor. Então, como tu abriu aqui, é o Sheol, tá, irmão? Tá aí, ó. Os ímpios descem vivo, tá ok? Consciente. Ponto 2. Lançado para a escuridão exterior com choro e ranger de dente. Então eles serão lançados para a escuridão exterior com choro e ranger de dente. Texto bíblico. Mateus 8 e ponto 12. Abre aspas. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá aí, seu Geraldo. Só esqueceu de ler esses trechos aqui. Rasgou a Bíblia, onde fala sobre esse trecho. Ponto 3. Aqueles que são lançados no fogo e enxofre, consciente. Aqueles que são lançados no fogo e enxofre, conscientemente. Mateus 13.41, 42. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherá do seu reino todo o que causar escândalo, e os que cometeram iniquidade, e lançá-lo-ei na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também Mateus 13.50. Então tá aí. Tá, meus irmãos? Tá o texto. Botei centenas. Isso é só o básico, tá? Que fala sobre o inferno. É só o básico, mas tem muito mais para você ver que adiantei o lado de vocês aí, tá? Com as referências, tá bom? Tem centenas de textos na Bíblia que fala sobre o inferno. Isso aí porque não botei tanto para não ficar assim a aula muito extensa. Isso aí é o pouquíssimo, tá bom? Muito bem, irmão. Vamos lá para o nosso próximo slide. Aqui vamos ver algo bastante interessante, tá? Os proprietários do sepulcro. Ponto 1. A Bíblia fala de pessoas que tinham sepulcro, né? Abraão comprou ali e tal, para a tua falecida. Lembra sempre dessa palavra, irmão, irmã, Kev. A Bíblia fala de pessoas que tinham sepulcro, Kev, tá? Gênesis 50, 55 e 1 Reis 13, 30, etc, etc, etc. 2. Mas nunca encontramos nela que alguém fosse proprietário do Sheol. Perdão. Os homens nos tempos bíblicos preparavam o seu sepulcro,
Kevin de novo. Quarto. Perdão, irmão. Quarto. A Bíblia nunca fala que alguém preparou um Sheol com sepulcro para os mortos. Tá bom? Então, tá aí. Os proprietários do sepulcro. Tá? Mas não tem na Bíblia que ninguém preparou o Sheol, mas sim prepararam o sepulcro. Tá aí mais uma figura do sepulcro, né? Que é o Kevin, tá? Era assim nas paredes, tá bom? Muito bonitinha essa figurinha. Aí uma menininha, né? Ali, tá bom? Num buraco ali, representando né, o Kevin, aqui, tá bom? Muito importante você estudar essa matéria, tá? Muito importante mesmo. Muito bem, irmão. Vamos lá. Se os irmãos estiverem gostando da aula aí, depois dá um like, dislike, comente, critique, tá bom? Fica à vontade. Nosso ministério aqui, ele é sem fim lucrativo, tá bom? A gente faz aqui a apologética com amor, feito com carinho, tá bom? Deus me chamou para ensinar a apologética. Essa foi a minha chamada. O que é o aniquilacionismo, irmão? O que é o aniquilacionismo? Apareceu um camarada aí, uau! O que é o aniquilacionismo? Vamos lá, irmão, estudar sobre o que significa o aniquilacionismo. Muito bem. O aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão viver uma eternidade de sofrimento no inferno, mas serão aniquilados após a morte. A crença no aniquilacionismo é resultado de falta de entendimento de um ou mais na seguinte doutrina bíblica. Bom, o seu Geraldo precisa entender, ler os textos lá, tá? Sobre o inferno. Tá muito fácil para ele estudar essa cartilha aqui, tá bom, irmão? Tanto a seita Testemunho de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia também são aniquilacionismo. Eles crêem que não existirá uma punição eterna após a morte, né? Quando a pessoa parte desse mundo para o outro. Ele não crê dessa forma. Mas não é isso que a Bíblia fala. Pelo contrário. A Escritura nunca ensinou a doutrina do aniquilacionismo. Esta heresia de extremo cinismo é atribuída aos ímpios, que não só nega uma vida após a morte, mas nega a existência do Todo-Poderoso. Tá? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então ele nega a existência de Deus, do Todo-Poderoso, e também nega a doutrina do diabo. As consequências do pecado, a justiça de Deus e a natureza do inferno. Tá? Tudo isso aqui, irmão, o aniquilacionismo nega. Tá bom? Eles negam a consequência do pecado, a justiça de Deus e a natureza do inferno. Eles negam tudo isso aqui. Tá um louco aí, ó. Tá um loucão aí, Deus não existe. O inferno não existe, ó, o louco aí. Aí, um loucão aí, ó. Simbolizando os hereges. Aí está, irmão, uma linguagem figurada, né? Pra gente
ficar esperto, aí está o paraíso, aí está o Hades, aqui está o sepulcro. Vamos começar devagar. Aqui está o trono de Deus, o paraíso, o sepulcro e o Hades e o céu. Tá? Tá aqui. Ok? Muito bem, irmão. Isso é uma linguagem de ilustração. Tá? Ah, irmão, quando a pessoa morre, vai para onde? Para o céu ou vai para lugar, tempo intermediário? Para onde que os crentes vai? Bom, na minha opinião, estudando a Bíblia e me lançando aos pés dos mestres, eu entendo, irmão, quando o salvo parte daqui, ele vai direto para o céu, tá? O paraíso agora é o céu, é o céu. Ele não fica mais esperando tempo intermediário, não. Ele vai para o céu de glória, tá? Eu creio assim, tá bom? Eu creio que vai para o céu, tá? O terceiro céu onde que Paulo estava, beleza? Mas eu respeito a opinião dos irmãos aí. Só não concordo com aqueles que negam a doutrina do inferno, que não existe. Aí, irmão, aí é negar a Bíblia escancaradamente, tá? Escancaradamente negar a Bíblia. Como o gramático bíblico falou, prestar um desserviço a Deus, você negando o inferno. Muito bem, irmão, vamos lá, nossa aula aqui. Será que a palavra sepultura e inferno significa as mesmas palavras como alega o falso profeta senhor Geraldo de Moraes? E aí, irmão? Então, vamos analisar o que diz o dicionário hebraico e bíblico. Eu fiz questão aqui, irmão, de pegar meu dicionário, eu tenho todos os dois. Todos os dois. Aqui a gente não trabalha através do blá blá blá, entendeu? Que fulano diz, não, a gente vai na fonte de pesquisa, tá? Eu tenho todos os dois na minha biblioteca, tá bom? E tem outros também lá. Vamos analisar o verdinho aqui, tá? Português e hebraico, tá? Sepultura ou sepulcro. Palavra Kev, lembra aqui, ó, tá lá. Kev, página 274. Sepultura ou sepulcro é Kev, Kev. Olha só como é que as palavras são diferentes. Não é a mesma palavra, tá vendo? Inferno, genion. Botei aqui no hebraico, aqui também, genion, tá? Genion. Página 173, do mesmo dicionário, tá? Do mesmo. Dicionário Wycliffe da CPD, página 966, que diz aí o nosso professor. Geena é a forma adaptada ao grego da palavra hebraica genon, tá bom? Tá aqui, ó. São palavras completamente diferentes. Se aqui a palavra inferno fosse sepultura, estaria aqui, irmão. Estaria aqui, ó. A palavra Kev estaria juntinho, tá bom? Então, se nós tirássemos aqui a Kev, se fosse isso, nós leremos assim. Kev, a forma adaptada à palavra grega, a grega da palavra hebraica genion. Então, mas não é. Você vê aí, ó, que são palavras completamente diferentes, tá? Então, usei aí nosso dicionário, beleza? Tá aí nosso professorzinho, nosso coleguinha de grego. Muito bem, irmão. A aula está acabando, mas vamos lá. O inferno é um lugar de fogo e eterna punição, irmão. O inferno é um lugar, né, perdão, o inferno é um lugar de fogo
eterno de punição. Com visório, tá, irmão? Zé, viu alguns barulhos. Ponto 1. Punição eterna. Mateus 25, 46. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. A palavra eterno, ambos os lugares, é aionion, que significa, tá? Sem começo, sem fim, o que sempre foi e sempre será, tá? Significa isso aqui, tá? Sem começo e fim, o que sempre foi e sempre será. Perdoa os gramáticos, né? Seu Euler Lopes, perdoa aí, tá bom? Ponto 2. Sem começo, sem fim e nunca cessa eterno. É isso aí. Sem começo, sem fim, nunca cessa e é eterno. A palavra é essa aqui, a palavra eterno, e ambos é isso, aí ou não. Terceiro, a palavra punição é a palavra colaisim, que significa punir com a implicação de resultado e sofrimento severo. Punição, né? Colaisim, tá bom? Os professores de grego aí, me perdoe, mas é para ajudar os irmãos aí. Amém, irmão? Estou aprendendo, né, devagarinho ao grego, tá? Colaisim. Então aqui nós separamos aqui, né? A punição eterna e também o fogo eterno. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu de fogo, do fogo do inferno. É isso mesmo. Então tá aí, tá? Duas palavras importantes, tá? Que nós colocamos aqui, nosso trecho, nossa aula de apologética, e vale a pena os irmãos lerem, tá? A referência que está aí no seu vídeo. Tem mais algo aqui? Tá o inferno? Tá uma figura do inferno aí, irmão. Se alguém seguir o guru, senhor Geraldo, e as seitas Testemunho de Jeová, Adventismo, Mormonismo, vai parar nesse lugar aqui, irmão. Não tem jeito, tá bom? Algo de suma importância. Antes do advento do Messias, tanto o justo como o injusto ia para o mesmo lugar, na sua morte, o Sheol, em hebraico, Had, e no grego. Lá havia uma divisão, o lugar do justo, que os rabinos dominavam seu de Abraão, Jardim do Éden, e o trono da glória. Botei aqui, tá uma pessoa aqui, né, dando glória a Deus aqui, tal. Muito bem. Desses três nomes, o seu de Abraão era o mais usado na teologia judaica da época. Esse paraíso fazia parte do Hades, dava perfeitamente para conversar e ainda mais com permissão de Deus. Para Deus, irmão, Deus ele pode todas as coisas, amém? Se ele quisesse ali que Lázaro, vai lá, Lázaro, leva uma caneca d'água para ele lá, leva um suquinho, leva um sacolé. Para Deus tudo é possível, irmão. Foi ele que criou o inferno, amém? Então não adianta querer colocar obstáculo na soberania de Deus, porque os hereges, né, os filhos do diabo,
principalmente esse senhor aí, o senhor Geraldo, ele fala que era impossível que Lázaro atravessasse ali, se ele quisesse, molhar a, na ponta do dedo para refrescar a língua do erejão lá. Era impossível, que era distância. Mas se Deus quisesse aí, se Deus quiser, pronto, acabou, irmão. Não podemos neutralizar a soberania do Todo-Poderoso, ok? Somos pó e barro, tá certo? Vamos lá, irmão. Ah, algo de muita importância. Quando o Senhor Jesus morreu, desceu às partes mais baixas da terra e levou o cativo e cativeiro, de modo que agora o paraíso, ou seu de Abraão, localiza-se no céu. No entanto, ante a ressurreição de Cristo, ainda estava no Sheol e no seio de Abraão. Então, quando Jesus, né, ele ressuscitou, ele foi mais baixas da terra, tá? Não foi lá no céu, no inferno, e levou, tá bom? Estava lá. Aí aqui interessante, irmão. Jesus falou, né? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Ponto 2. Portanto, fica desfeita em pó a questão, né? Botei aqui, a, a pessoa a pessoas que negam o inferno, né? Querendo neutralizar o inferno, por isso que eu botei, né, os pontinhos aí, tá bom? Muito bem, então fica desfeito, tá neutralizado isso, tá? Essa questão aí de querer negar o juízo eterno e a condenação de inferno de fogo. Muito bem, irmão, estamos chegando ao final. Chegamos ao final, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Conclusão. Ah, santos poderão, deixei aqui um pontinho aqui, tá? Pontinho. Depois a gente ajeita isso aqui. Conclusão. Os santos poderão ser felizes se uma pessoa querida estiver no inferno? Hein, irmão? Será que o santo pode, né? Pode ser feliz no inferno? Ah, será que uma pessoa querida que estiver no inferno pode ser feliz? Bom, que passou uns carros, uma moto aqui, né, fez um pouco mais de barulho. Mas vamos lá. Os santos poderão ser felizes se uma pessoa querida estiver no inferno? Eles negam, né? Eles negam a doutrina do inferno, eles apelam pela parte sentimental dos seres humanos. Então eles falam essas perguntinhas idiota aí, né? De herege, coisa de filho das trevas mesmo. Mas vamos lá. A resposta apologética. Primeiro, a, a pressuposição dessa questão é que somos mais misericordiosos que Deus. Uau! Né? Né? Será que nós somos mais misericordiosos que Deus? Claro que não, né? 2. Deus está perfeitamente feliz no céu. Ele sabe que nem todos estarão lá. Tá? Deus está tranquilo lá no céu. Mas ele sabe que muitas pessoas não estarão lá. 3. Mas infelizmente, mais infinitamente mais misericordioso que nós. Deus, né? Deus é infinitamente mais misericordioso que nós. 4. Além disso, se não pudéssemos ser felizes no céu, sabendo que alguém estava no inferno, nossa alegria não dependerá de nós.
mas de outra pessoa. Então, irmão, não depende de essa Geraldo é muito louco, né? Eles, então, nós não dependemos de pessoas para ficar feliz no céu, não. Irmão. Isso é coisa de herege, tá? Ah, ponto 6. Podemos ser felizes no céu, da mesma forma que podemos ser felizes comendo e sabendo que outros estão morrendo de fome. Mesma coisa. Desde que tenhamos, desde que tenhamos tentado alimentá-los, mas eles também. Ah, por exemplo, essa linguagem aqui figurada, comparação da comida, quantas vezes a gente fala sobre o inferno para a pessoa não quer? Quantas vezes, né, a gente fala para a pessoa, se tua boca confessar Jesus Cristo, crer no teu coração, crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A gente prega, 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 mas as pessoas não querem. Nós estamos alimentando ela com comida, né, com a palavra, e ela não quer ser alimentada, ok? E nós estamos alimentados. É a mesma coisa no céu. Nós vamos estar sendo alimentados por Deus e elas vão sofrer no inferno. Ah, muito bem. Deus também enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas no céu, tá? Apocalipse 21 e 4. Bom, irmão, espero que essa aula aí esteja te ajudado bastante. Uma aula que deu trabalho de fazê-la, né? Mas toda a nossa apologética, nosso formato é assim, tá bom? Desse formato. É raro, é muito difícil, né? Tem, mas são poucos apologistas que trabalham nesse formato aí. Eu só conheço eu e mais um, que é o meu professor, tá? Seu Fernando, tá bom? Um dos maiores apologistas, especialista, principalmente na área da seita Testemunho de Jeová. Ele faz formato, muito bom de formato de estudo que ele faz lá, tá? Espero que o irmão esteja gostando da aula. Perdoe alguma coisa, alguma grafia aí, tá? Que eu, como falei, estou aprendendo agora a mexer nesse sistema aqui. E peço que os irmãos orem para o nosso canal crescer, tá? Quando falo crescer, assim, para abençoar outras pessoas. Não é crescer pensando em dinheiro, não, irmão. Nosso canal, tá? Nós fazemos isso gratuito, sem fim lucrativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E veremos assim nas próximas aulas, se Deus permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe em Cristo Jesus. Esqueci. Tem algo para vocês aqui ainda. Tá aí nossa propaganda apologética para a glória de Deus. Nosso ministério é apologético, defendendo a fé. Tá aí o meu telefone, caso você queira um slide, eu mando para você, tá bom? Tá aí nosso canalzinho, né? O slogan. É simplesinho, mas é uma benção. Canal apologético. Canal Apologética defendendo a fé. Ok? Deus abençoe. Agora a gente vai mesmo. Deus abençoe. Fique com Deus, irmão. Tchau, tchau.